Olá, olá, meus amores, tudo bem com vocês? E aí, como passaram o final de semana? Passaram bem? Então, vamos lá, a correção da nossa atividade de sexta-feira. Eu passei o material do Aprova Brasil, a lição 1, certo? E aí, a nossa lição 1, nós temos uma tirinha. Vamos lá? Aqui, ó. O que é uma tirinha? Tirinha se diferencia da história em quadrinhos por ser mais curta. Ela é composta de 3 ou 4 quadrinhos. Gente, a gente sabe que história em quadrinhos, eles têm vários quadrinhos. Por isso que o nome é quadrinhos, porque a história acontece em vários quadros. E o que diferencia uma história em quadrinhos para uma tirinha é porque a história em quadrinhos tem mais de 4 quadros, certo? Tem uma página inteira de quadros. E a tirinha, você encontra até 4 quadrinhos. Sempre você encontra essas tirinhas em livro didático, em jornais. Ela começou em jornais, certo? As tirinhas começaram em jornais, principalmente na época que falava sobre política nos jornais, muito sobre política, então eles colocavam tirinhas nos jornais. Então, nós temos aqui essa tirinha de Kelvin. Kelvin é uma criança muito esperta, muito inteligente. E vocês vão encontrar várias tirinhas dela em vários livros didáticos. Muito bons. Então, vamos lá. Leia essa tirinha. Ei, mãe, vou fazer parte da peça da escola. Kelvin, todo alegre, dizendo que ia fazer parte da peça da escola. Eu vou ter que ter uma fala e tudo mais. Aí a mãe dele, isso é maravilhoso, Kelvin. Preste atenção que nós estamos lendo, respeitando os sinais, certo? Olha aqui, olha. A expressão que ele faz aqui, ei, mãe, eu vou fazer parte da peça da escola. Aqui tem uma exclamação, então não é um espanto, uma alegria que ele está fazendo. E aí ele continua entusiasmado, eu vou ter uma fala e tudo mais. Aí a mãe fala, isso é maravilhoso, Kelvin. Também é uma demonstração de alegria da mãe. É uma grande peça dramática. Minha personagem vai fazer todo mundo ficar em lágrimas até o fim do segundo ato. Veja Kelvin todo empolgado, dizendo que vai ser uma peça dramática, que o personagem dele vai fazer todo mundo chorar. Aí a mãe chega, qual é a peça? Nutrição e os 4 grupos alimentares. Eu sou a cebola. Então, aqui, olha, tem uma interrogaçãozinha, olha, então é uma pergunta, né? Qual é a peça? Então, ele responde entre aspas. Por que entre aspas? Aqui, esse sinalzinho aqui se chama aspas. Porque ele está explicando que é o título da peça. Nutrição e os 4 grupos alimentares. Grupos alimentares. Eu sou a cebola. Então, Kelvin é a cebola da peça. Então, já vamos descobrir aí que estilo foi essa tirinha. Vamos lá. 2. Releia o primeiro e o segundo quadrinho. Para responder essas perguntas aqui, nós temos que ler o primeiro e o segundo. Letra A. Por que Kelvin está entusiasmado? Por que será que Kelvin está entusiasmado? Então, vamos lá ler o primeiro quadrinho. Ei, mãe, eu vou fazer parte de uma peça da escola. Então, por que Kelvin está entusiasmado? Porque ele vai fazer parte da peça da escola. Então, essa é a resposta da letra A. Ele está entusiasmado porque vai fazer a peça da escola. Letra B. Qual é a reação da mãe do Kelvin diante do fato? Como foi que a mãe de Kelvin reagiu? Será que ela ficou triste? Será que ela ficou alegre? Será que ela ficou com raiva? Então, vamos lá ver. Isso é maravilhoso, Kelvin. Lembram que eu falei que a exclamação, ela pode representar um espanto, um entusiasmo, uma alegria. Então, qual foi a reação da mãe do Kelvin? A reação de entusiasmo, de alegria. Então, a letra B, vocês podem responder que a reação dela foi de alegria, entusiasmo. Vamos à terceira pergunta. No terceiro quadrinho, Kelvin explica um pouco melhor seu papel na peça da escola. Então, no terceiro quadrinho, ele fala aqui, olha. É
uma grande peça dramática. Minha personagem vai fazer todo mundo ficar em lágrimas até o fim do segundo ato. Então, foi a explicação dele do papel da escola. De acordo com a explicação, espera-se que a atuação de Kelvin na peça seja desinteressante, engraçada ou emocionante. Gente, de acordo com este quadrinho aqui, ele falou que é uma grande peça dramática, que o personagem dele vai fazer todo mundo ficar em lágrimas. Então, para Kelvin, nesse terceiro quadrinho, a peça que ele ia fazer, a atuação dele era desinteressante, era engraçada ou emocionante. De acordo com o que a gente leu aqui, que ele falou aqui, a peça dele era dramática e que todo mundo ia ficar em lágrimas. Então, a atuação dele seria emocionante, de acordo com o terceiro quadrinho e com o que ele falou. Era uma atuação emocionante. Quarta questão. De acordo com o último quadrinho, a peça será como você assinalou na questão anterior? Por quê? Vamos lá. Voltando aqui ao último quadrinho. Será que no último quadrinho essa peça realmente será emocionante? A mãe pergunta, qual é a peça? Kelvin responde, nutrição e os 4 grupos alimentares. Eu sou a cebola. Gente, então de acordo com o último quadrinho, a peça era emocionante? Não. A peça era engraçada. E por quê? Porque, na verdade, a peça não era um drama. E sim, ele contava a história dos grupos alimentares e ele era cebola. Gente, quem já cortou cebola sabe. Cebola, se você cortar com ela aqui pertinho, faz você chorar, porque ela solta um cheirinho, uma coisa que faz os nossos olhos lacrimejarem, né? Que faz a gente chorar, faz os nossos olhos lacrimejarem, certo? Então, no último quadrinho, a peça, então, ela não é emocionante. Ela vai ser engraçada. Por quê? Porque Kelvin vai fazer o papel da cebola, certo? Mas aqui, na terceira, continua sendo emocionante. Por quê? Porque aqui fala do terceiro quadrinho, certo? Do terceiro quadrinho. E no terceiro, ele diz que a peça seria emocionante. Vamos lá. Por que a personagem de Kelvin fará todo mundo ficar em lágrimas até o fim do segundo ato? A gente já falou, né? Porque ele vai ser a cebola. Por isso que todo mundo vai chorar, porque ele vai ser a cebola. E aqui tem uma explicação. Todo texto tem um objetivo a alcançar e se destina a um público-alvo, que são as principais pessoas a quem se dirige o texto, certo? Então, todo texto, ele tem um objetivo, que é o quê? Falar com um determinado público. Se eu tenho um livro de receitas, aqueles textos são específicos para pessoas que vão cozinhar. Se eu tenho uma gramática ou um livro didático, como esse aqui que nós vamos usar hoje, que é o nosso livro de língua portuguesa, o público-alvo deles são os alunos da escola. Se eu tenho um livro religioso, esse livro é para as pessoas que estão em determinada religião. Então, os textos são escritos para um determinado público. Quinta questão, então, vamos lá. Qual é o objetivo da tirinha que você leu? A tirinha era para a gente rir, para a gente refletir. Era para quê? Se você ler aqui, toda essa história aqui, ela serviu para quê? Para você achar engraçado, certo? Para você rir. Qual o principal público-alvo? O principal público-alvo éramos nós, os estudantes, ou vocês, né? Os estudantes.
A expressão do rosto das personagens é um dos recursos utilizados para contar a história e torná-las mais divertida. Vamos lá, voltar aqui a nossa tirinha. Olha aqui, a gente não só vê que esse texto aqui, ele é engraçado e emocionante, não só pelos sinais de exclamação, mas também, olhe, pelo rosto. Olha o rosto de Kelvin aqui, olha o tamanho desse sorriso, olha ele abrindo a porta com vontade, a porta bem aberta, que ele abriu a porta, ele vem correndo. Então, isso demonstra uma expressão de alegria, certo? Aqui também, olha, você vê o Kelvin todo alegre, olha, ele não está triste aqui, ele está com um sorriso. A mãe dele está com a expressão também, olha, de alegria, certo? De felicidade. Então, a tirinha, ela, além do texto, os personagens também demonstram alegria, certo? Aqui, olha, ele demonstra a dramaticidade da peça que ele vai fazer de acordo com esse quadrinho, né? Que ele vai fazer todo mundo chorar. Então, ele faz essa expressão aqui, olha, de tristeza, de drama, porque o personagem dele vai ser muito dramático. E aqui já tem aqui, olha, a expressão da mãe perguntando qual é a peça, porque já que ia ser dramático, né? Ela pensou que era um texto dramático. Talvez Romeu e Julieta, que Romeu e Julieta morrem no final e tal, aquela coisa triste, morrem não, eles tomam lá um negócio para dormir, e aí o outro pensa que o outro morreu, e vai e toma veneno, aquela coisa toda triste. Então, perguntou qual é o nome da peça, já que é dramático. Aí ele vem com essa expressão aqui, contar realmente qual era a função dele na peça, que ele seria a cebola, e que a peça, na verdade, não era um drama, né? Era sobre nutrição e os 4 grupos alimentares. E os 4 grupos alimentares a gente estuda em ciências, né? Que são os alimentos que dão energia, as proteínas, os carboidratos, né? Que dão energia, os alimentos construtores, que a gente estuda em ciências, não é isso? Então, vamos lá. 6ª questão. O que indica a expressão de Kelvin no primeiro e no segundo quadrinho? A expressão dele demonstrou alegria, dor ou espanto? Vamos voltar lá para o quadrinho. No quadrinho 1 e no quadrinho 2, ele está alegre? Ele está sentindo dor? Ou ele está espantado? Olha aqui o rostinho dele. Eu acabei de falar. Então, o rostinho dele demonstra que vocês responderam. Será que foi o que eu respondi também? Demonstra alegria. Ele está muito feliz porque ele vai fazer uma peça na escola. Está muito contente. Então, a expressão dele é de alegria. 7ª questão. A expressão de Kelvin no terceiro quadrinho pretende transmitir qual ideia? Que era romântica, dramática ou de terror? Vamos lá voltar no terceiro quadrinho. Olha o rosto dele aqui. Acabei de falar como era a expressão do rosto dele. Então, a expressão do rosto dele era romântico, dramático ou terror? E aí, foi o que vocês responderam? Vou responder, ver se está certo. Dramática, a expressão dele era de drama, que ele ia fazer todo mundo chorar, todo triste, porque todo mundo ia chorar com o personagem dele, então era a expressão dramática. 8ª questão. No último quadrinho, por que a expressão de Kelvin voltou a ser comum? Ou seja, sem grande carga sentimental. Vamos lá, voltar para o quadrinho. No primeiro quadrinho, você vê ele a bocona aqui de felicidade, de alegria. Aqui também o rosto dele alegre, o da mãe também alegre. Nesse terceiro quadrinho já vem um drama. E no último, ele faz uma expressão normal, que está falando. Quando ele fala nutrição e os 4 grupos alimentares. Eu sou a cebola. Então, aqui, no último quadrinho, por que a expressão do Kelvin voltou a ser comum? Sem grande carga sentimental, porque ele estava explicando o título da peça e o nome do seu personagem.
Não tinha drama nem alegria aí. Ele só estava explicando o título da peça e o seu personagem. É isso que vocês vão responder. No último quadrinho, por que a expressão do Kelvin voltou a ser comum? Porque ele estava explicando o título da peça e o seu personagem. Outra tirinha. Questão de número 9. Vamos lá. Tem 1 e 2 quadrinhos, por isso que é uma tirinha. Aí vem o dragão. Eu como cereais, frutas e legumes. Aí a princesa diz, muito bem. Mas aí a gente vê o dragão por completo. Mas eles comem frituras, refrigerante e bolachas recheadas. Gente, olha quantas cabeças tem esse dragão. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cabeças. Esse dragão tem 6 cabeças. Aí você vê na primeira tirinha, uma cabeça só explicando que comia frutas, legumes, cereais. É bem saudável esse dragão. Mas aí a gente viu o tamanho dele. Olha como ele é grande e gordão. Por quê? Porque os outros comem frituras, refrigerantes, bolachas recheadas. Por isso que ele é deste tamanho. Porque as outras cabeças não cooperam com a alimentação saudável dele. Que aí você lembra lá da tirinha de Kelvin, que ele vai falar dos 4 grupos alimentares. Quando a gente aprende os 4 grupos alimentares, a gente aprende como se alimentar bem, porque a gente sabe qual a função de um, do outro, e a quantidade que a gente deve comer por dia desses grupos alimentares, certo? Uma tirinha faz uma conexão com a outra, certo? Então, vamos lá. Questão de número 10. Vocês já leram a tirinha? E vamos responder a 10. Quem são os personagens da tira? Vamos lá. Eu tenho uma princesa e um dragão. Um dragão, mesmo tendo 6 cabeças, mas ele não deixa de ser um dragão. Então, é a princesa e o dragão. Onde eles estão? Com certeza deve ser numa terra encantada, né? Porque você só vê dragões e princesas em terras encantadas. Você não vê por aí uma princesa, tirando a Inglaterra, né? Que o príncipe morreu, né? O marido da rainha Elizabeth morreu, o príncipe Philip. Mas tirando isso, a gente só vê isso em histórias, né? De contos de fadas, né? Em terras encantadas. Então, onde eles estão? Na terra encantada. Letra B. Em que textos costumamos encontrar esses personagens? Nós costumamos encontrar princesas e dragões em notícias. Como eu falei, a gente só encontrou agora, né, numa notícia, a rainha Elizabeth e o príncipe Philip que morreram. Que morreu. Só ele que morreu. Ela não morreu. Não foi eles que morreram. Foi só o príncipe Philip que morreu. Então, a gente encontra essas histórias de dragões e princesas em notícias. A gente encontra em contos de fadas ou em receitas culinárias. Vocês já viram alguma princesa e algum dragão fazendo uma receita culinária? Não, só vejo Ana Maria Braga, viu? E Palmeirinha. Nunca vi uma princesa. Mas vamos lá. Então, você respondeu o quê? Essa é fácil. Essa ou essa? Então, eu respondi contos de fadas, porque a gente só vê histórias de princesas e dragões em contos de fadas. Questão de número 11. Sobre o que as duas personagens conversam? O que que a princesa e o dragão estão conversando? Sobre alimentação. Olha aqui. Ele fala que come cereais, frutas e legumes. Ela diz muito bem. Aí ele reclama que os outros comem outras besteiras. Então, sobre o que as duas personagens conversam? Sobre alimentação. Questão de número 12. No primeiro quadrinho, por que uma das personagens diz muito bem para a outra? Vamos aqui no primeiro quadrinho. Por que ela diz muito bem para o dragão? Gente, tá óbvio, né? Porque ele come cereais, frutas, legumes, ou seja, porque ele diz muito bem, ela diz muito bem, porque ele se alimenta com comidas saudáveis.
É isso que ela diz muito bem para o dragão, porque ele se alimenta de comidas saudáveis. Questão de número 13. No primeiro quadrinho, a expressão do rosto e a postura da princesa demonstram satisfação, tristeza, espanto ou desconfiança. Lembrem, quando nós falamos de expressão nos quadrinhos, lembre que não é só as falas que mostram alguma coisa. As expressões do rosto dos personagens também demonstram esses sentimentos. Então aqui, a cara da princesa falando muito bem e o rostinho dela aqui demonstra o quê? Satisfação, tristeza, espanto ou desconfiança? Claro, né? Ela demonstrou satisfação, porque ele comia coisas saudáveis, né? Agora vamos à próxima. Essa expressão e esta postura se mantém no segundo quadrinho? Por quê? Vamos lá ao segundo quadrinho? Vamos lá. Com a resposta dele e a imagem que você vê aqui, será que a cara dela ainda é de satisfação? Nananina, não. Olha pra carinha dela aqui. Primeiro já ficou pequena. Segundo, o olhinho dela já tá cerrado lá. E a boquinha dela também, assim. Com raiva. Por quê? Porque ela ouviu isso aqui, olha. Eles comem frituras, refrigerantes e bolachas recheadas. Então, vamos lá. Porque a expressão e a postura... essa expressão e essa postura se mantém no segundo quadrinho? Não. Por quê? Porque a princesa descobre que as outras cabeças do dragão não se alimentam saudavelmente ou não se alimentam bem, certo? Não continua a expressão de satisfação. E por quê? Porque ela descobre que as outras cabeças do dragão não se alimentam bem. Questão de número 14. Observe novamente o primeiro quadrinho. Nele é dada alguma pista de que o dragão tem várias cabeças? Se você só olha o primeiro quadrinho aqui, você descobre que o dragão tem outras cabeças? Não. Nem descobre que ele está curto, né, acima do peso. Então, a resposta da 14 é não. 15. No segundo quadrinho, ao apresentar as personagens de corpo inteiro, o autor da tirinha teve a intenção de surpreender o leitor gerando o humor da tirinha, mostrar com mais detalhes o cenário onde se dá a conversa, ou insinuar que tudo é possível no local onde acontece a tirinha. Será que é esse? Esse ou esse? Quando o autor da tirinha mostra tudo isso aqui, ele quer fazer o quê? Ele teve a intenção de surpreender o leitor, gerando o humor da tirinha. Gente, sempre a tirinha ela tem essas pitadinhas de humor, certo? Mesmo levando a gente a pensar, mas tem essa pitadinha de humor que é pra gente continuar lendo. Por isso existem as tirinhas, certo? Então, a segunda tirinha, o segundo quadrinho, na verdade, né? O segundo quadrinho da tirinha, o autor teve a intenção de surpreender o leitor, porque no primeiro quadrinho, a gente não viu que o dragão era obeso e tinha várias cabeças. Quando ele mostra o segundo quadrinho, aí a gente percebe que realmente ele era maior e tinha 6 cabeças. Então, a intenção do autor era surpreender, porque eu fiquei surpresa, né? E gerou humor, por quê? Porque ele mostrou que, mesmo que um se alimentasse bem, os outros não estavam. Então, foi uma coisa engraçada no final. Questão 16. A palavra mas, M-A-S, presente na fala do segundo quadrinho, foi usada para explicar uma informação dada no quadrinho anterior, concluir a fala do quadrinho anterior
ou dar uma ideia de oposição em frente à fala do quadrinho anterior. Gente, mas, eu tenho mais, M-A-I-S, que quando eu falo de soma, quando eu acrescento alguma coisa, e o mas, M-A-S. Vamos voltar lá na história. Olha, eu como cereais, frutas e legumes, mas eles comem frituras, refrigerante e bolachas recheadas. Gente, esse mas aqui está indicando uma oposição a essa situação anterior. Porque enquanto ele está comendo cereais, frutas e legumes, os outros estão fazendo o oposto, comendo coisas excelentes, como diz aquela nutricionista lá do programa, que eu esqueci o nome, que era para criança se alimentar direito. Então, esse mas aqui é oposição a esse quadrinho anterior. Então, vamos lá? Cadê? Aqui. A palavra mas, presente na fala do segundo quadrinho, foi usada para dar uma ideia de oposição em relação à fala do quadrinho anterior, certo? 17. Na fala, mas eles comem frituras, refrigerantes, bolachas recheadas. A quem se refere o termo destacado, o termo eles? Eles vai falar sobre quem? Sobre os outros, as outras cabeças do dragão, certo? Então, aqui, eles, este termo aqui, se refere às outras cabeças do dragão. Questão 18. Ao dizer eles, a cabeça que está conversando com a princesa tem a intenção de deixar claro que não tem um bom relacionamento com as outras cabeças, transferir para as demais cabeças a responsabilidade por não se alimentar bem, ou informar a princesa que as demais cabeças são do gênero masculino. Gente, então, esse eles aqui tem a intenção de deixar claro que não tem um bom relacionamento com as outras cabeças, transferir para as demais cabeças a responsabilidade por não se alimentar bem, ou informar a princesa que os demais gêneros são, que as demais cabeças são do gênero masculino. Vamos lá. Mas eles comem frituras, refrigerantes e bolachas recheadas. Gente, quando ele fala eles, estão falando, reclamando que ele tenta se alimentar bem, mas eles não. Então, significa que o dragão tenta transferir para as demais cabeças a responsabilidade por não se alimentar bem. Já que não é só ele o responsável, ele come bem, mas as outras cabeças não comem bem. Então, ele mostra para a princesa que a responsabilidade não é só dele, é dos outros também. Então, a letra certa é essa aqui, viu? Transferir para as demais cabeças a responsabilidade por não se alimentar bem. 19. A tirinha tem por finalidade divertir o leitor, ensinar boas ações para a saúde ou contar uma aventura vivida pelas personagens. Gente, essa tirinha aqui tem o objetivo ou a finalidade de mostrar que nós temos que se alimentar bem, porque se não se alimentar bem, olha o que acontece. Então, a tirinha teve finalidade de ensinar boas ações para manter a saúde. Se alimentar direito e fazer atividade física regularmente ajudam a prevenir doenças, inclusive ajuda a gente a passar pelo coronavírus de forma melhor.
Porque quando você se alimenta com comidas saudáveis, você faz atividade física, você toma sol todos os dias durante pelo menos 15 minutos, bebe bastante água, ajuda o seu organismo a ter mais saúde e ajuda a ter menos problemas com coronavírus, viu? Menos, não quer dizer que não tenha, certo? Então, essa aqui foi a nossa lição de número 1 do nosso Aprova Brasil, certo? Foi até a questão de número 19. A lição 2, que são fábulas. Aqui, olha, as fábulas. Nós vamos trabalhar depois, certo? Então, beijo, beijo e até a próxima.